Bom dia, Rafael Santos, Amanda Sena, que é a equipe, né, que faz esse maravilhoso projeto de comunicação no nosso município, que é a Rede RC. Quero aproveitar e parabenizar vocês pelas instalações, né, pelo investimento na cidade. A gente fica muito feliz em perceber o crescimento de uma estrutura dessa dentro do município de São Francisco do Conde. Um bom dia especial para a população de São Francisco do Conde. Dizer que para a gente é uma honra muito grande poder estar sempre prestando esclarecimentos à sociedade franciscana, comunicando com o povo franciscano com relação às ações da Secretaria de Educação do nosso município. Pois é, secretário. Nosso tempo, né? Eu disse aqui que ele saiu para tomar um cafezinho com o Marcos, e aí o nosso tempo foi ficando assim corrido, né? Mas vai dar para a gente fazer tudo direitinho. Falando especialmente sobre o 7 de setembro, que é o nosso ponto principal dessa entrevista de hoje, mas antes de falarmos da programação do 7 de setembro aqui em São Francisco, eu gostaria que o senhor, como historiador, falasse para a gente um pouco essa importância que tem essa data, né? A independência do Brasil, que ela representa para nós. E para os franciscanos, nós estamos ainda em julho, já passou, mas o 2 de julho é muito, assim, representa demais para nós dentro dessa independência. É uma data muito significativa e que, para mim, Rose Nascimento, essa data deveria ser muito comemorada aqui em nossa cidade. Deveria haver um desfile cívico também para lembrar a luta do povo franciscano lutando por essa independência do Brasil que já se deu a partir do 2 de julho. Com toda certeza, Rose, o que nós estamos fazendo na Secretaria de Educação, em toda a rede municipal, é justamente fazer uma transição do 7 de setembro para o 2 de julho. O ano passado nós anunciamos que nós passaríamos a fazer o 2 de julho e traríamos uma outra programação no 7 de setembro, onde teria um festival de fanfarras. E este ano, o que é que nós começamos a fazer? Uma mudança dessa, que é uma mudança que é estrutural também, e implica a mentalidade, implica em uma rede que precisa conhecer um pouco mais da história, né, da sua história, a história do nosso município. Nós começamos trabalhando esse tema, né, ao longo do nosso ano letivo. Esse primeiro semestre que nós trabalhamos nas escolas, né, viemos com o tema Historiar Caminhos, Leituras e Faces de um Povo. E aí a gente traz a história do povo franciscano, a gente traz a história de São Francisco do Conde na construção da independência do Brasil. Então, este ano nós teremos um 7 de setembro de transição, onde nós teremos as fanfarras, já trazendo, né, já prenunciando o que será daqui para frente, que é um festival de fanfarras no 7 de setembro. Aproveitar também para dizer que a Câmara de Vereadores fez uma indicação de uma lei, aprovou, e a gestão do prefeito Evandro Almeida acolheu e está homologando esta lei, está sancionando esta lei, em que torna o dia 7 de setembro o dia das fanfarras no município de São Francisco do Conde, né? Isso vai culminar, na verdade, com o festival de fanfarras que nós teremos daqui para frente. Neste 7 de setembro agora, na próxima sexta-feira, quero aproveitar e convidar toda a população de São Francisco do Conde para que possa estar aqui conosco, né, celebrando a história do povo de São Francisco do Conde. Nós teremos esse ano uma transição. As escolas participando, as escolas do Fundamental 2, né, apresentando muitas das suas atividades desenvolvidas ao longo desse primeiro semestre, e as fanfarras já prenunciando o festival de fanfarras que nós teremos ano que vem. Então, este ano é um ano de transição, né, as mudanças que nós pretendemos fazer nesta comemoração dessa data cívica, nós estamos fazendo gradativamente para que a sociedade franciscana possa também compreender o porquê da celebração cívica ao 2 de julho e não tanto o 7 de setembro. Então, nesse 7 de setembro, nós falaremos do 2 de julho, da participação do São Francisco do Conde na construção da independência da Bahia. Todo mundo que para analisar todo o acervo histórico que a nossa Bahia tem, vai perceber São Francisco do Conde o tempo inteiro nos momentos mais importantes da história da Bahia e do Brasil. Né? E o que nós estamos fazendo nesta transição é nada mais, nada menos do que trazer esse reconhecimento para a história do povo franciscano, né, na construção do nosso país. Eu acho isso muito bom, né? E como eu disse, uma opinião minha já de muito tempo, eu sempre debati isso entre amigos, colegas de escola, levar o 2 de julho e mostrar para a população que muitos, principalmente os mais jovens, que talvez não conheçam da história, e entender e saber que houve uma luta e que o franciscano estava lá, né? Teve o seu papel importante para essa independência. Com toda certeza, Rosa, eu costumo dizer
que quanto mais conhecimento da história do nosso país, do nosso povo, se tiver, mais vai se concordar com essa iniciativa, com esse pensamento que você está trazendo, de evidenciar o 2 de julho e a participação do Recôncavo da Bahia, de São Francisco do Conde, na independência do Brasil. A gente sabe que a nossa sociedade ela é fruto de uma formação escolar que evidenciou durante muito tempo aquilo que os livros didáticos falavam, que era a questão do 7 de setembro, né? O príncipe lá montado no cavalo, uma imagem que a gente sabe que na verdade que não é real, né? Não é real, que foi um quadro pintado muitos anos depois, né? E que deu conta de construir, de falar de parte da história do nosso país. A verdade é que a independência do Brasil foi construída pela população. Claro que quando eu falo população, eu falo do seu conjunto, os ricos e pobres, né? Aquele quadro fala mais de uma história da elite. Enquanto que a gente se propõe trazer uma história vista de um outro ângulo, onde nós temos a participação de diversos protagonistas, e neste ambiente a gente traz aí a participação do povo São Francisco do Conde, não somente a população que trabalhava aqui, né, como a grande força que movimentava a economia, como também os senhores, a classe política, né, o seu conjunto que ajudou a construir essa história, essa tão bela história. Pois é, nosso 7 de setembro, na próxima sexta-feira, começa a que horas, o desfile sai de que lugar, como é que vai ser a programação? Nós sairemos do Largo Maria do Benzer, né, até a Praça da Independência. Este ano nós teremos, como eu falei, como estamos num processo de transição, você vai ter um pouco, a população vai assistir um pouco das fanfarras apresentando, que é o que vai ser daqui para frente, o festival de fanfarras, trazendo sempre o tema do ano, e as escolas, né, nossas escolas do Fundamental 2, também na apresentação, mostrando muito do que eles fizeram ao longo desse período. O que nós estamos fazendo não é apenas um momento de apresentação, é um momento que estamos mostrando tudo aquilo que os nossos estudantes aprenderam nas nossas escolas ao longo desse primeiro semestre. Então está aí todo mundo convidado, né, para o desfile do 7 de setembro, é uma data importante, principalmente papai e mamãe leve suas crianças, desde muito cedo a gente já precisa levar a criançada, mostrar para ela, né, já desde bebezinho, para começar a ter esse gosto, esse prazer, essa alegria de ser brasileiro, com todas as dificuldades que o nosso país passa, coisas que não agradam a cada um de nós, que às vezes nos deixa decepcionado, mas ainda assim é o nosso país, e a gente precisa celebrar. Com toda certeza, e esse país nosso, ele é fruto não apenas dos políticos, né? É fruto de um conjunto. E, portanto, quando a gente fala que o nosso país precisa melhorar, o nosso conjunto precisa melhorar, e a gente acredita muito nesse caminho. E não há outro caminho, Rose, para melhorar, a não ser com a educação com qualidade. Não há outro caminho. Nenhuma nação do mundo conseguiu avançar e se colocar entre os países desenvolvidos sem um trabalho sério voltado para a qualidade da educação. E isso nós temos buscado fazer dentro da gestão do prefeito Evandro Almeida, em meio a tantas dificuldades, a muitas dificuldades. A gente sabe que o ano 2017, 2018 tem sido anos difíceis, sobretudo porque a educação tem funcionado com uma disponibilidade orçamentária bem menor do que sempre foi, né? E essa situação nos leva a fazer com que os investimentos em educação eles se tornem reduzidos. Só para ter ideia, Rose, 95% do orçamento da educação ele é utilizado com folha de pagamento hoje. Então a nossa margem de investimento termina ficando muito curta. Se nós formos para observar entre o que está no nosso plano estratégico, né, que a gente tem buscado executar, e o que está no nosso desejo, né, na possibilidade real de fazer, as coisas acontecem num tempo um pouco mais lento, exatamente pelas dificuldades que nós temos enfrentado. Não somente São Francisco do Conde, como no de Estado que o nosso país viveu, né, isso é importante enfatizar sempre, esse golpe de Estado que paralisou a refinaria, que trouxe todo um ciclo de sofrimento à nossa população. Hoje nós temos um índice elevadíssimo, nós temos 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. É um número e isso muito é fruto, grande, na verdade, de toda uma construção política que foi feita no nosso país. As pessoas dizem, foi a Lava Jato. Eu diria que não foi, não foi a Lava Jato. Qualquer país sério, você investiga a corrupção, combate a corrupção, mas preserva as empresas, preserva o emprego das pessoas. E, infelizmente, não foi isso que foi feito, né? Então, é um momento... As pessoas querem colocar algumas, né? Principalmente aqueles que estão lá sendo investigados, né, pela Lava Jato, vamos dizer assim,
como se costuma dizer no popular, como um boi de piranha. Sim, né? sim, exatamente. E não, na verdade não é isso. A Lava Jato veio mostrar, veio trazer à tona as coisas que estavam lá obscuras, que a população não conhecia, não sabia o que estava ocorrendo, e vem fazer com que aqueles, né, que usurparam o dinheiro que é do povo, usurparam a vida do povo, porque quando eu olho para o Rio de Janeiro e vejo o que acontece lá, meu Deus, eu digo, Senhor Jesus, misericórdia, né? A gente fala assim, o ex-governador do Rio de Janeiro, gente, eu costumo dizer na minha casa que é o maior ladrão que esse país já viu, né? Porque assim, a cidade está esquecida, foi abandonada. Não só o Rio de Janeiro, eu falo do Rio porque de todos os estados eu acho que é o que mais tem sofrido, sim, que a gente tem visto. Mas o reflexo do mau gerenciamento, da corrupção, termina chegando de maneira muito intensa na vida da população. Né? E aí a Lava Jato vem trazer tudo isso à tona e responsabilizar as pessoas. Sim. Né? O que é importante de tudo isso é, além de responsabilizar, fazer com que as pessoas devolvam esse recurso ao poder público, né, que é a população, é não quebrar as empresas. Porque há uma concepção muito equivocada de que o combate à corrupção passa por paralisar a Petrobras. E foi isso que o governo Temer fez. Né? Paralisou a Petrobras, né? Desativou praticamente a nossa refinaria aqui. E essa é uma atitude equivocada. Porque quem paga o preço de um erro que não cometeu é o povo. Observe que em determinadas instâncias de poder se tomou atitudes equivocadas, equivocadas e crimes, na verdade, que é o que a Lava Jato está apresentando aí, mas ao invés de se combater e promover a devolução do recurso público, você tem, na verdade, uma paralisação da Petrobras. É um caminho equivocado. Mas eu queria trazer boas notícias à nossa população de São Francisco do Conde, quando a gente fala do aumento do IDEB do nosso município, Rose. Rose, eu te dizer que nós tivemos o aumento da nota do IDEB, né? Saiu anteontem, enquanto a gente percebeu aí várias cidades tendo uma queda considerável no IDEB, nós temos também o Estado também. O próprio Estado, uma nota muito baixa. Nós tivemos uma nota acima da meta que o MEC estabeleceu para o município de São Francisco do Conde. E isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade, porque a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades que nós temos ainda, e nós temos muitas dificuldades, a saber, nós temos escola com estrutura física muito deficiente, nós temos dificuldades estruturais de condições de trabalho. Apesar de tudo isso, nós temos conseguido avançar. Eu tenho dito o tempo todo para a equipe da Secretaria de Educação, também para os educadores, quando tenho contato numa das escolas, de que se dependesse apenas da vontade de fazer, com certeza nós teríamos a educação avançando com maior facilidade. Mas nós temos, como eu falei, um grande desafio, que é o orçamento do município, um orçamento que 95% dele é pago com folha, né, a folha de educação pontualmente, né? Claro que esse percentual não é o geral da prefeitura, da educação. Até da própria da educação. Com folha. E o que acontece? Isso termina nos engessando para que nós possamos avançar rumo ao investimento na parte estrutural. Nós começamos aí algumas reformas em algumas escolas, mexendo aí aos poucos, mas não na celeridade que a gente precisaria. Mas em meio a todas essas dificuldades, nós conseguimos fazer um trabalho de rede e conseguimos avançar. Não é ainda o que nós almejamos chegar em São Francisco do Conde. Nota 5, que foi uma nota alta, está entre as notas altas para o que nós tínhamos antes, né? Está entre as maiores notas da região. São Francisco do Conde, parece que Mateus está entre as maiores notas, mas ainda é pouco para aquilo que deveria ser em São Francisco do Conde, e nós temos trabalhado muito, Rose, para mudar essa realidade. Olha que essa avaliação foi feita o ano passado, né? Um período em que nós tínhamos muitos problemas estruturais, falta de professores na rede, ainda porque nós estamos fazendo convocação. É importante enfatizar que nós trocamos 100% praticamente de uma rede em pleno funcionamento do ano letivo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. As nossas escolas sentiram o reflexo disso, porque muitas vezes a gente convocava um professor e ele tem legalmente 30 dias para se apresentar, e ele usava esse período, às vezes no exame dava um problema, o processo admissional demorava um pouco mais. E por isso nós tivemos algumas escolas que ainda faltaram, e aí a gente terminou tendo que encontrar caminhos para suprir essa necessidade. E hoje, mas com toda essa dificuldade, nós conseguimos avançar.
né? Eu tenho dito que essa nota 5, uma nota nunca antes recebida pelo município de São Francisco do Conde, é importante enfatizar isso, nunca antes recebida essa nota, nos mostra que nós estamos no caminho certo. Claro que ainda não alcançamos o que nós almejamos. Nós não alcançamos. A gente pretende chegar a uma nota muito mais elevada. A voz é assim de São Francisco do Conde. Merece. Atenção, São Francisco do Conde. Falando um pouco para a gente, já conversamos aqui sobre o 7 de setembro, que acontece na próxima sexta-feira, e você é nosso convidado especial. Agora nós estamos aqui pontuando a questão da nota do IDEB. O município de São Francisco do Conde ficou com uma nota acima, muito melhor, acima da meta daquilo que o IDEB estipulou para o município, e foi uma nota muito melhor, né? Se você tenha acompanhado, o próprio Estado não conseguiu alcançar a meta. E não foi só o Estado da Bahia, né? Vários outros estados pouquíssimos conseguiram chegar nessa meta que foi estabelecida. Pouquíssimos. A Bahia, se eu não me engano, foi entre, vamos dizer assim, que ficou na lista dos piores. Meu Deus, né? Mas a gente fica sempre nessa expectativa de tentar melhorar. A educação é algo que a gente precisa investir muito. Eu sempre digo que todas as profissões passam por onde? Passam pelo professor. Então, o professor é aquele que, com certeza, ele merece ganhar um salário bom. Precisa se investir nesse professor para que ele faça seus cursos, ele fique sendo, de vez em quando, né? Ou sempre, reciclagens, para que ele ofereça sempre o melhor para o seu aluno. Continuada. Eu estou aqui, o Marivaldo está aqui, a Sofia que está aqui ao nosso lado escondidinha, né? E todos nós necessitamos desse papel do professor, todos nós. Então, é uma profissão que não é desmerecendo as outras, mas deveria ser super valorizada. Com certeza, Rose. E assim, nós estamos nesse momento aproveitando para parabenizar a um coletivo de profissionais que fazem a educação do São Francisco do Conde. Esse aumento da nota do IDEB não é a nota de uma pessoa, não é a nota de um segmento apenas. Claro que nós temos aí nos profissionais que estão nas escolas, no caso dos professores, dos coordenadores pedagógicos, dos agentes de apoio, dos nossos diretores escolares, diretores e vice-diretores, assistentes de direção, que tem um papel fundamental, certo? Em todo um processo de organização das escolas. Eu diria que esta nota ela é de um conjunto de profissionais, né, onde você tem o professor como principal protagonista, porque ele está dentro de sala de aula, trabalhando com o estudante, e o nosso papel como Secretaria Municipal de Educação, e aí eu falo isso aproveitando para parabenizar e agradecer a toda a equipe de profissionais que fazem a educação no município. Eu vou citar a equipe da Secretaria de Educação, as equipes que estão nas escolas, nas nossas mais variadas escolas do município, e aí eu cito o professor, o coordenador pedagógico, os agentes de apoio, né, pessoal da merenda, a portaria. Um resultado desse, Rose, ele é do conjunto. E é da gestão também do prefeito Evandro Almeida, porque é a gestão Evandro Almeida que coordena essa rede, né? A gente sempre diz que esse fruto, ele é o reflexo do trabalho de um conjunto. Ainda não é o que nós queremos. Nós já estamos analisando detalhadamente esse IDEB, avaliando onde é que a gente pode avançar mais. Nós temos muitos desafios ainda, sobretudo no Fundamental 2. A gente identificou algumas fragilidades que nós iremos adentrar com a equipe da Secretaria para toda a rede, para discutir com os profissionais que estão nas unidades, para que nós possamos melhorar mais ainda, né, e chegarmos a um patamar que a população de São Francisco do Conde merece e que nós, como poder público, temos a obrigação de dar. Nossa obrigação é dar educação com qualidade, a saúde com da educação e saúde, mas com qualidade, porque esse município tem recursos para isso, e por isso a gente tem procurado rediscutir a organização orçamentária do município para que nós possamos focar mais nesses dois eixos de serviços da cidade, que é educação e saúde, que o prefeito Evandro Almeida elegeu com prioridade da sua gestão. E a gente tem percebido, Rose, os reflexos dessa prioridade que o prefeito tem feito. É inegável e é perceptível a olhos nus que a educação de São Francisco do Conde melhorou, apesar dos problemas que nós temos. Nós temos muitos problemas, eu diria que problemas advindos de mais de 20 anos, de 30 anos, talvez, que nós temos buscado enfrentar no dia a dia com muito trabalho sério, com organização, com planejamento estratégico, com uma equipe comprometida e qualificada para resolver esse problema. É claro que em educação,
os resultados a gente só percebe a médio e longo prazo, né? Mas é impossível nós negarmos que houve uma melhoria. E quem diz isso não sou eu sou suspeito, porque eu sou o gestor da pasta. Mas a população fala isso na medida em que eles apontam a melhoria da qualidade do que chega no dia a dia com seus filhos. Temos muitos problemas ainda, não tenho dúvida que temos problemas. E a gente tem consciência disso. É também importante enfatizar que a nossa saúde melhorou. É importante enfatizar isso porque a gente vai observando que esse propósito que o prefeito tem, que é melhorar educação e saúde, ter educação e saúde como prioridades, aos poucos a gente tem percebido os reflexos, e os reflexos vêm com reconhecimentos a níveis nacionais. A nossa saúde, muito recentemente, houve um reconhecimento nacional quanto à cobertura com a vacinação que foi feita, essa última vacinação que foi feita aqui no município, né, nós conseguimos suplantar, estar à frente de municípios como Salvador e cidades outras grandes, estruturadas, muito mais estruturadas do que a nossa. Então, inclusive, isso é fruto de um trabalho, né, que uma equipe faz, de uma gestão faz, né, e que esse trabalho é feito pelo seu coletivo de profissionais, né, concursados, comissionados, mas todos comprometidos com o bom serviço que se presta à população. Aqui a gente sempre tem colocado essa questão desse serviço, né, em relação a esse chamamento para vacinação, que foi algo que, de fato, eu posso dizer, eu percebi, eu vi os funcionários, né, os técnicos, eles circularam pelas ruas, visitaram. Eu acredito que aqui, de fato, conseguiu atingir essa meta de vacinação. Sempre aqui, todos os dias na programação, estou sempre chamando a atenção dos pais para levar seus filhos para vacinarem, até porque, por força de lei, eles são obrigados a fazer isso. Então, se você não faz, eu sempre digo, olha, se você não faz, você pode sofrer algum tipo de sanção. E você vacinar é você dizer que você ama, né? É você cuidar, é você ter esse zelo com aquele que você ama. Então, as cidades, e me entristece saber que, por exemplo, a capital Salvador ainda não conseguiu alcançar a sua meta. Né? Você vai esperar que o seu filho adoeça, né? Uma gotinha que pode durar para toda uma vida, e você prefere o quê? Dar tempo para que uma doença ela se instale, como uma paralisia infantil, por exemplo, que vai durar a vida inteira. Então, a gente precisa ser mais rápido, você ter mais consciência. Danos irreparáveis, que não tem mais volta. Então, a gente precisa realmente estar atento mais a isso. Mas, levantando aqui um pouquinho, temos aqui, olha só, as nossas redes sociais, tá? Leilma Freitas, parabéns ao nosso secretário e toda a sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido. A educação só tem a avançar. Então, esses são os nossos internautas participando aqui com a gente. Eu quero compartilhar, na verdade, essa parabenização com todos os profissionais que fazem a educação do município de São Francisco Conde. Como eu falei, este resultado, ele não é fruto do trabalho apenas do prefeito Evandro Almeida, não é fruto apenas do meu trabalho, e nem só da minha equipe, é fruto de um conjunto, né? A equipe da Secretaria de Educação, no seu conjunto de profissionais que dão suporte à rede, dos nossos professores, dos nossos gestores escolares. É importante enfatizar que os diretores de escola e vice-diretores tiveram um papel preponderante nesta organização da nossa rede. Claro que tem muita coisa para a gente avançar, a gente tem feito formação continuada deles, né, semanalmente, exatamente, Rose, para melhorar a qualidade das nossas escolas. É importante enfatizar aqui o papel dos coordenadores pedagógicos, que é um papel importante na organização pedagógica das escolas. É importante enfatizar o papel dos agentes de apoio, é importante enfatizar o papel dos assistentes de direção, os assistentes que dão suporte à escola, porque a escola ela é um conjunto. Ela é um conjunto. Imagine uma escola em que o trabalho da merendeira não aconteça com a qualidade que precisa que aconteça. O trabalho do porteiro, o trabalho da direção da escola, o trabalho do professor, o trabalho do coordenador. Por isso que eu tenho enfatizado muito. Cada vez que as pessoas nos parabenizam, eu sempre digo assim, eu compartilho com um coletivo de profissionais. Porque, óbvio que isso não foi fruto do trabalho de uma mente apenas, foi fruto do trabalho de um coletivo. E a gente aproveita para parabenizar e agradecer pelo empenho diário que todos têm tido, apesar das dificuldades que nós temos, apesar dos problemas que ainda temos. E nós temos muitos problemas ainda. Por falar em problemas, secretário, né? A gente vai não te cortando, a gente precisa só respirar. Para parabenizar também, Rose, os profissionais da saúde do município de São Francisco do Conde, pelo belíssimo trabalho que eles têm feito, né, toda a equipe da CESAL, a nossa secretária Eleusina Falcão, o nosso prefeito Evandro, como os grandes comandantes, mas toda a sua equipe,
porque essa cobertura de 100%, né, que foi a última cobertura, foi de 100% do nosso município, cobertura esta que poucas cidades no país conseguiu ter. Isso é fruto de um trabalho. Outra percepção que eu tive, recentemente fui ao hospital visitar uma pessoa querida que está internada lá, e eu observei como o nosso hospital municipal melhorou, como o nosso hospital avançou e melhorou. Tem algumas coisas, deve ter, obviamente, sempre terá. Saúde, você nunca vai ter 100% da qualidade, né? Nós tivemos 100% de cobertura da vacinação aqui, mas, no caso de um modelo do hospital, a gente tem algumas dificuldades físicas, estruturais, mas houve um avanço. Cheguei lá e fiquei feliz em perceber a organização, a limpeza interna, a estruturação. Isso é fruto de trabalho de um coletivo de profissionais. Esses profissionais têm dado show de trabalho também no seu dia a dia. Então, eu quero aproveitar e parabenizá-los. Pronto. Sobre a questão da saúde, a gente discute sobre isso com a secretária de saúde, né? Ou alguém que possa vir, que a gente também quer ter essa oportunidade de conversar com a turma da saúde, né? Para falar um pouco mais da nossa realidade. Mas falando sobre, o senhor falou temos ainda alguns problemas de fato, né? E um deles, que eu não posso deixar de colocar aqui, recentemente, semana passada, uma emissora de TV, uma reportagem, e trouxe algumas situações aqui do município. Não vamos falar sobre tudo, mas especificamente sobre aquilo que diz respeito à educação. Né? Foi citado ali uma escola, que é a Sejal, né? Que o muro caiu, e também a questão da biblioteca, que não é responsabilidade da secretaria, mas até para que a população fique esclarecida. Evandro, e aproveitar para esclarecer isso, né? A responsabilidade direta do pessoal da Secult, mas muita gente ainda acha que é educação, né? E nós temos uma parceria, e eu vou explicar sobre essa questão, Rose. Olha só, primeiro falar sobre o muro do Sejal, dizer que este muro já está sendo reconstruído, nós já iniciamos a obra. É importante enfatizar, gente, que quando o muro caiu, a gente imediatamente tomamos a atitude para corrigir a queda do muro. Ocorre que, na coisa pública, nós temos um pouco da burocracia, que infelizmente às vezes termina fazendo que as coisas não aconteçam com a velocidade que nós precisaríamos acontecer. Nós tivemos, e portanto já está sendo feito, não somente o muro do Sejal, mas também manutenção das nossas escolas. A Cruz Rio está passando por todo um processo de readaptação, instalação de ar-condicionados, né, trazendo o melhor conforto para os nossos estudantes e para os nossos profissionais que fazem a educação acontecer no dia a dia. Nós teremos agora a próxima escola, é o Instituto. Nós já tivemos o Rios, que passou por um ajuste pequeno lá, mas houve também. Nós temos as Três Marias, que eu tive agora em São Bento, e eu observei também o trabalho que está sendo feito lá. Enfim, nós temos trabalhado muito para enfrentarmos esses problemas. Ocorre que, como eu falei, nós temos uma limitação orçamentária. Se fosse depender somente do planejamento da Secretaria de Educação, não tenha dúvida de que nós estaríamos avançando com a velocidade maior. Mas nós temos uma limitação de recursos. Isso é importante enfatizar. Né? Nós temos trabalhado, nos últimos 1 ano e meio, com a menor quantidade de recursos. Por que isso? Porque antes a nossa folha não tinha o tamanho que nós temos hoje. Né? Depois do enquadramento que foi feito, depois da convocação dos novos concursados, que vêm com salário maior, isso automaticamente impactou na nossa folha, mexeu com o nosso orçamento também. E óbvio que a gente, quando fala isso, não está dizendo que não reconhece a necessidade do profissional, do servidor público, ser valorizado e receber um bom salário. A gente está dizendo que antes se tinha uma disponibilidade orçamentária maior, certo? Porque nós tínhamos uma folha menor. Mas, né, nós temos trabalhado já para dentro da gestão do nosso prefeito. O prefeito está preocupado, o prefeito Evandro Almeida está preocupado em resolver essa questão. Ele tem buscado destinar orçamento para dar cobertura e nós podemos fazer uma educação com qualidade, que é que o povo de São Francisco do Conde tanto merece. Falando sobre a biblioteca, como você muito bem enfatizou, Rose, ela é de responsabilidade da Secretaria de Cultura, mas nós temos a responsabilidade também, porque nós somos parte da gestão, né? Nós temos uma parceria e nós iremos recuperar aquela biblioteca ali numa parceria com a Secretaria de Cultura. O prefeito já me chamou e já nos orientou da maneira como proceder. Né? Nós estamos com a equipe trabalhando no projeto de reforma, né? Vai estar linkada à nossa escola ali, que é o Instituto, mas também aberta à comunidade. É um projeto maravilhoso que está em fase de ajuste para a gente poder apresentar, fazer a licitação e fazer a recuperação daquele lugar ali. Tá? Nós não fizemos ainda exatamente por dificuldade orçamentária. Você fala sobre a questão da dificuldade orçamentária.
Antes nós tínhamos um orçamento maior, mas a folha, né, uma folha menor. Hoje, no entanto, né, pela informação que o senhor traz, nós temos um orçamento menor e uma folha maior. Mas, assim, a população, quando olha, o que consegue se perceber é justamente o contrário, né, que essa folha ela diminuiu, né, devido teve aí o concurso. Muitos que eram contratados não estão hoje mais trabalhando na prefeitura. A gente tem um índice de desemprego muito grande aqui no município, então às vezes quando o senhor coloca essa fala fica meio contraditório. É importante explicar, Rose, essa questão, porque olha só, só para você ter ideia, vou te dar um exemplo pontual da educação. Nós tínhamos aqui professores REDA, certo? O salário de um professor REDA, quando eu falo o seu curso total para a prefeitura, ele equivale a metade do que um professor concursado recebe. Né? Quando eu falo recebe, quanto ele custa para o município, porque o professor recebe um valor, mas ele tem também um imposto patronal, estou falando do salário bruto, né? Um imposto patronal que, como regime, é um regime próprio de previdência, a contribuição é muito maior, é bem maior. Então, chega a ser quase o dobro. Então, quando a gente, por força, né, de uma cobrança do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que o prefeito viesse a executar o concurso, nós tivemos que convocar. É importante enfatizar que o prefeito Evandro fez a convocação para o concurso cumprindo um TAC que o município, que é um termo de ajustamento de conduta, que o município havia assinado há 18 anos aproximadamente. Esse TAC foi renovado por várias vezes, mas agora o Ministério Público, né, não abriu mão, cobrou isso do prefeito, e o prefeito procurou cumprir, porque senão ele seria responsabilizado. Ele responderia a um processo de improbidade administrativa e ele não teria outro caminho. Então, essa convocação fez com que, né, a nossa folha crescesse um pouco mais, além do enquadramento que foi dado. É importante dizer, porque a população, de fato, às vezes não entende. Como é que diminuiu a quantidade de funcionários e a folha aumentou? A folha aumentou porque nós passamos a ter um quadro maior de concursados. Nós convocamos, no ano passado, algo em torno de 680, 690 profissionais, né, concursados, na sua grande maioria na educação, mas também em outras secretarias. E esses profissionais que passaram, e é um direito deles, passaram no concurso de serem convocados, né, foram instalados na nossa estrutura e estão trabalhando aí hoje. Ocorre que o custo de salário deles, ele é muito maior, porque a contribuição patronal é maior, bem maior, o que se passa para o IPM é maior do que se passaria para a Previdência Geral, e também os salários são um pouquinho mais altos. Então, automaticamente, e quando se fala o salário mais alto, eu vou dar exemplo do professor, não é que seja o alto ainda que o professor mereceria receber. Eu sou defensor de que os profissionais da educação, não somente o professor, mas todos os profissionais da educação recebessem os melhores salários do país. Né? Mas eu digo assim, são um pouco mais alto do que era com REDA anteriormente. Então, isso termina impactando mais a folha. Você tem um número menor de pessoas, mas um gasto maior, porque esses profissionais convocados terminam, na verdade, impactando mais. Quanto aí as explicações do secretário de Educação do município de São Francisco do Conde, Marivaldo Amaral. É porque bastante, né? Ele gosta, gente. Eu sempre digo, Rose, que assim, eu gosto de ser muito sensato e justo nessas avaliações, porque muitas vezes nós temos pessoas que, às vezes, movidos pela má vontade, pela vontade de só enxergar problemas, né, terminam deixando, às vezes, de reconhecer os méritos e os trabalhos que nós temos tido no nosso município, que a gestão do nosso prefeito Evandro tem tido no município. O desemprego é um problema enorme, nós temos consciência disso, e não tenho dúvida de que o prefeito não diminuiria a quantidade de profissionais da prefeitura, se por acaso eles não tivessem sido forçados a fazer isso, por força de um TAC assinado com o Ministério Público. Eu gosto sempre de enfatizar muito isso, porque as pessoas trazem informação, muitas vezes a gente nota, e eu gosto de esclarecer essa questão aí. E aí a gente vem, eu creio, assim a gente espera, né, que a prefeitura, né, a gestão, procure outras formas, né, para gerar novos empregos na cidade, fomentar aí o turismo. Eu tenho visto algumas movimentações, mas algo, né, que possa, com mais celeridade, porque é muita gente desempregada, né, muita gente parada, sem realmente saber o que fazer da vida, às vezes sem uma perspectiva nenhuma. Então, tudo bem que vocês precisaram atender a um chamado do público, né?
não tem jeito, o Ministério Público é Ministério que Público. Ocorreria, Rose, com qualquer gestor que estivesse no cargo nesse momento. Justamente. É importante enfatizar isso, porque às vezes as pessoas, infelizmente, eu vou falar aqui de uma lógica da política, né? Porque eu não sou político, eu sou gestor, sou professor, gestor de uma pasta, mas às vezes as pessoas utilizam para fazer política com essa situação, né? E eu diria que é preciso, às vezes, ter honestidade no trato dessa questão. Qualquer gestor que estivesse neste momento seria obrigado a cumprir essa determinação. Ou cumpriria, ou responderia a um processo de improbidade e seria cassado. Então, é importante enfatizar sempre, porque as pessoas, eu vejo algumas pessoas pontuarem, a gente obviamente que reconhece esse problema enorme que mexe com o nosso município, que é a questão do emprego, mas a gestão tem buscado iniciativas diversas para poder sair dessa condição. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo tem trabalhado muito, e se vocês observarem, né, o leque de ações que tem desenvolvido no dia a dia, apesar do momento de dificuldade, apesar da diminuição do orçamento dessas secretarias, eles têm trabalhado muito, e nós temos percebido algumas iniciativas que a médio e longo prazo vão nos ajudar a enfrentar esse problema. Pois bem, a gente continuando aqui com a entrevista, né, já está quase no finalzinho. Hoje aqui nesse Acorda São Francisco especial, nesta quarta-feira, a gente aqui com o secretário de Educação, Marivaldo Amaral, mais uma mensagem aqui da nossa rede social. Esse é o nosso secretário de Excelência, a Lene Santos, né? Que bom que o pessoal está participando. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, você que está aí pela rede RC, né, a rctv.com.br, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Continue participando com a gente. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. São exatamente, cadê meu celular? São 9 horas e 22 minutos. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, né, secretário? O último final de semana, todos nós brasileiros fomos assim, pegos de surpresa e ficamos, vamos dizer assim, em choque com aquele incêndio que aconteceu no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Um patrimônio histórico, um prédio de mais de 200 anos, aliás, 200 anos, onde morou a família real, e de repente um incêndio destruiu tudo com todo o acervo, né? E o secretário, ele que é historiador, gostaria que também ele colocasse, né, a sua visão de tudo isso, porque assim, uma coisa que me entristece, secretário, deixa eu me sentar um pouco, é que durante tantas reportagens que eu ouvi, a direção do prédio disse que já havia enviado diversos ofícios informando, né, e pedindo, solicitando uma ajuda, vem aqui, vem ver, vem fazer, está necessitando disso. E não foram. E agora o prédio daquele, né, pega fogo, e agora nós temos uma equipe especial para tentar recuperar o que sobrou. Por que não fez antes? É isso que a gente fica se questionando. O patrimônio daquele não tem como você recuperar mais. Eu tenho dito, Rose, que a memória nacional está de luto, porque aquele incêndio, na verdade, representou ali a perda de vários documentos que trazem parte da história do nosso país. Não é apenas o prédio onde residiu a família real. Todo acervo. Não apenas o prédio, porque a residência da família real é um fato importante, mas para a vida da sociedade, para a vida do povo, isso não é tão importante. Eu diria muito mais os documentos que nós tínhamos lá, né, o acervo enorme que nós tínhamos lá, e aí este acervo ele foi praticamente, acho que 90% perdido. E aí isso significa, na verdade, um golpe na memória nacional, né? Nós levaremos aí mais alguns anos para recuperar parte, mas parte pequena, que infelizmente a grande parte não terá mais como nós recuperarmos, da memória exposta naquele local. Então, a gente fica muito triste, para mim como historiador, quando eu vi pela TV a notícia do incêndio, eu fiquei assim, impactado. Aquela coleção egípcia mesmo foi totalmente perdida. Destruída, né? E assim, como historiador, como professor de história, eu ao ver fiquei muito triste. Mas a gente para avaliar também que isso é fruto de um conjunto, né? Observe que a própria direção do arquivo vem sinalizando. É fruto também, eu diria que o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado, né? Pós-golpe de Estado, né? A política de retirada de investimento, né, que o governo Temer fez em vários setores, entre eles o setor de preservação, né, com os museus,
com os institutos de preservação da memória nacional, isso termina impactando também. Tanto que se aboliu o Ministério da Cultura, né? Tentou se abolir, né? Isso representa muito do que esse governo Temer que está aí pensa com relação à cultura e à manifestação da população, a manifestação popular histórica do nosso povo. Mas eu acredito muito que este ano, que é um ano de decisão para o nosso país, que é um ano de eleição, o povo brasileiro vai saber voltar a fazer a nossa população a sorrir, né? Mudando essa realidade que nós temos aí. Pois é, né? Vamos chegando ao final da nossa entrevista. Se o secretário quiser acrescentar mais alguma coisa que não foi perguntada, aproveite e convide novamente a população. Eu quero aproveitar aqui para agradecer primeiro a vocês pelo espaço, né? Parabenizá-los pelo serviço que vocês prestam ao município de São Francisco do Conde. E aí, sobre pelo nosso amigo Marcos, que vocês estão com um campo de cobertura bem maior do que se tinha antes. Certeza. Isso nos deixa muito feliz, porque a gente sabe que as informações veiculadas por este veículo, né, por esta rede, têm chegado aos mais variados cantos da cidade. Eu quero aproveitar para convidar a população de São Francisco do Conde para que venham assistir o nosso desfile cívico, né, esse desfile que vai representar uma transição, né, nossa comemoração da independência do Brasil. Nós teremos aí fanfarras e escolas participando nas ruas, trazendo um pouco do que foi vivenciado pelas nossas escolas no nosso primeiro semestre para o cotidiano, no cotidiano das escolas, na nossa orla, né? Vamos começar no Largo Maria do Benzer, iremos até a Praça da Independência, e queria convidar a população a vir para participar e assistir, que este é um momento de celebração da memória do nosso povo. Eu quero aproveitar para parabenizar e agradecer a todos os profissionais da educação pelo trabalho, pelo empenho diário, Rosi. A gente precisa reconhecer isso, reconhecer não apenas falando, mas também com as condições de trabalho, e a gente tem buscado trabalhar nessa direção. Claro que nós temos tido um conjunto de dificuldades por falta do orçamento. Isso tem sido o nosso principal impedidor, porque nós sonhamos e prospectamos, mas quando a gente entra num momento de aperto, uma queda de receita que nós tivemos, e é importante enfatizar, tivemos queda de receita assim, não foi tão significativa, mas nós tivemos queda. Essa queda também implica muito em a gente, muitas vezes, não avançar no sentido de dar melhores condições para as nossas escolas funcionarem. Mas, com toda essa dificuldade, nós tivemos um avanço. É importante enfatizar que o município de São Francisco do Conde recebeu uma nota nunca antes dada, né, para a nossa educação. É importante enfatizar isso. Se você pegar lá o histórico de notas do IDEB, esse foi a maior nota que nós tivemos até hoje, nota 5. Claro que essa nota está muito distante daquilo que almejamos, daquilo que o prefeito Evandro Almeida almeja para esse município, que a gestão Evandro Almeida almeja, e que nós, né, da equipe da Secretaria de Educação, temos trabalhado muito para alcançarmos. Está muito distante ainda, mas já conseguimos um avanço. Eu quero agradecer e estamos à disposição. Só fazendo uma ressalva que essa nota 5, se você for olhar para a nota do Estado, né, que foi 3 e alguma coisa, né, era para chegar, acho que é 5,3, algo desse tipo aí. Então, a gente conseguiu avançar um pouquinho. Precisamos melhorar ainda, e a gente fica sempre nessa expectativa de que se melhore a nossa educação. Se melhora a educação, melhora tudo. A educação é fundamental. Com certeza. Mais uma mensagenzinha aqui, estou ligadinha e gostaria de saber do secretário que projeto ele pode levar para a escola do bairro de Campinas. Exemplo musical e também parabéns. Me parece que está dando um parabéns ali no finalzinho. A gente já está terminando, mas tudo bem. É o Isaías que está aqui colocando, mas o secretário... Então, eu mais uma vez compartilho essa parabenização, né, com todo o coletivo de profissionais, como eu pontuei inicialmente, mas dizer que nós já temos projetos da nossa rede, Isaías, nosso amigo Isaías, voltado para fomentar a arte dentro da escola, né? O Voarte, eu diria que foi um dos melhores e mais belos projetos que a nossa rede já vivenciou até então, e que também contribuiu para o aumento da nossa nota, porque o Voarte trabalha diretamente, né, no fomento à leitura, e com isso trabalha também a proficiência, né, que é um dado importante no IDEB, que as pessoas falam um pouco, mas que é muito importante. O Voarte, ele tem, entre as suas linguagens artísticas, a música, que é uma das, e que acontece já desde o ano passado, e que a nossa comunidade, as nossas comunidades escolares buscam fazer com muita qualidade, né, fazem com muita qualidade. O ano passado nós tivemos o Voarte A1, o Voarte A2, o Festival de Arte e Educação aqui na Maria do Benzer. Este ano já tivemos o Voarte A1, teremos agora
Em outubro, o Arte A2. E teremos em dezembro o Festival de Arte e Educação, também para fechar um ciclo. E a arte vindo para o cotidiano da escola, certo? Como mais um instrumento de construção de conhecimento, né? E de construção de novos horizontes para a vida dos nossos estudantes. Mais uma vez, obrigada, secretário, pela sua participação, por aceitar mais uma vez o nosso convite e vir aqui, à Rede RC de Comunicação. E a nossa entrevista, o programa não, mas nossa entrevista vai ficando por aqui. Você continua com a gente, ligadinhos aqui na Rede RC de Comunicação, através da nossa página no Facebook e também do RC TV. Você que está aí, ó, rádio, pois é, daqui a pouquinho eu estou aí com o Manhã Popular, trazendo o melhor da música para você. Então fique ligado, participe com a gente. O Marcos colocou para o senhor que expandimos um pouco mais, pois estamos chegando já em São Bento com a qualidade, assim, há muito tempo que o pessoal do conjunto Mãe Carlita pedia a nossa, a voz de São Francisco chega aqui, né? O pessoal quer ouvir, eu quero escutar. Já chegamos até o conjunto Mãe Carlita com excelente qualidade. Alguns distritos também da cidade nós já invadimos, vamos dizer assim. Ilha do Pati, vários outros pontos. Então, a comunicação ela chega em todos os pontos da nossa cidade e cada vez mais a Rede RC de Comunicação quer avançar, trazendo sempre o melhor para você, deixar as pessoas informadas sobre tudo que está acontecendo no nosso município, mas também na nossa região. E você é sempre o nosso convidado especial. O nosso Acorda São Francisco especial vai ficando por aqui. O próximo, olha só, dia 17 de setembro, quem estará conosco aqui será a juíza eleitoral. A gente vai bater um papo aqui com ela para que toda a população e também você que é candidato, o que pode e o que não pode durante as eleições, o que eu como candidato posso fazer, o que eu não posso. E eu como eleitor, eu também tenho algumas restrições. Então, é preciso que a gente fique bem ciente disso, porque se você fizer algo errado, você pode até prejudicar o seu candidato. Então, dia 17 de setembro, aqui também, aí já será uma segunda-feira, no horário normal do Acorda São Francisco, a juíza eleitoral estará aqui com a gente. Um bom dia a todos, muito obrigada e até ao dia 17.